Olá, querido, olá, querida. Eu sou o pastor Bruno Cassini e a partir de agora estou aqui para te ajudar. Olá, como você está? Como está a sua família? Espero que todos estejam bem em nome de Jesus. Estamos juntos aqui mais uma vez para mais uma reflexão. Eu espero que você esteja nos acompanhando, que você esteja sendo incentivado através dessas mensagens a tomar decisões importantes, a mudar a sua vida para melhor. Hoje eu quero conversar com você sobre o desânimo, E dizer para você que é uma coisa que não é nova, que está na humanidade há muitos e muitos anos. Como você se sente quando um projeto não dá certo? Quando alguma coisa que você planejou não sai do jeito que você gostaria? Como você se sente quando alguém te promete alguma coisa e não cumpre? Será que ainda há motivação? Será que ainda dá garra, vontade de continuar fazendo? Muito bem, muitas pessoas elas desanimam e param no meio do caminho porque a tristeza ela é mais forte, porque o medo se torna mais forte. Mas uma coisa que me chama a atenção, olhando para a Bíblia, é que em diversos textos, Deus ele chama algumas pessoas para cumprirem tarefas bem árduas, difíceis, desafiadoras. E na conversa introdutória, no momento do chamado, Deus chama essas pessoas e diz assim: olha, eu quero dizer a vocês que não desanimem. É uma coisa muito importante de ser observada, porque tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, Deus ele conversa com as pessoas, mostrando que o desânimo ele é um desafio, ele é talvez até um dos inimigos que temos a enfrentar, um dos vilões que sempre vão fazer parte da nossa caminhada, da nossa trajetória, vão atravessar o nosso caminho em algum momento tentando nos fazer parar. E eu citei aqui, eu enumerei alguns livros da Bíblia, como Deuteronômio, Josué, primeiro livro de Crônicas, nós temos aí no segundo livro das Crônicas, Isaías, Jeremias, Efésios, temos também no Novo Testamento, nós temos Efésios, como eu falei, Hebreus e até outros textos também, eu citei apenas alguns para vocês entenderem como é vasto, o momento em que Deus ele fala para essas pessoas: olha, não desanime, não desanime, não desanime. Mas por que será que Deus ele falou isso com essas pessoas, Há algumas questões muito interessantes de nós observarmos. É que o medo é um aliado, para que o desânimo ele se manifeste. Muitas vezes, quando o medo ele domina a nossa vida, o desânimo vem porque achamos que não vamos conseguir, que aquilo é maior do que nós, é mais forte do que nós, é mais poderoso do que nós e aí, consequentemente, acaba havendo a desistência. Mas será que é só o medo? A insegurança também é um outro adversário. É muito interessante notar que em todos esses textos, ou na maioria deles que eu acabei de citar para vocês, Deus ele diz assim: olha, não te espantes, não pasmes, não tenha medo, não desanime. Ou seja, há uma lista de coisas que podem se manifestar na vida de uma pessoa, fazendo com que ela acabe desanimando e por isso desista. Então eu gostaria de mostrar a você uma coisa muito importante, que Deus ele se preocupa com cada um de nós e Ele sabe que em meio aos desafios nós teremos tendências que poderão nos impedir de chegar até o fim. Por exemplo, quanto mais difícil é aquilo que nós temos adiante de nós, com certeza mais sentimentos, mais preocupações nós estaremos trazendo sobre nós. É verdade ou não é? Quando as coisas são simples, às vezes a gente faz no automático, nem pensa muito. Mas quando as coisas são muito desafiadoras, às vezes a gente fica refletindo e algumas palavras até que nós recebemos que não são tão incentivadoras, tão motivadoras, acabam também nos fazendo ter sentimentos ruins. É nesse momento que o desânimo também se manifesta. Mas eu chamo a tua atenção para um detalhe muito importante. É que Deus, ele quando coloca aqui para nós, não desanime, Ele está falando que esta é uma parte que caberá a nós, que nós teremos condições de realizar. É algo que está sobre o teu domínio, sobre o meu domínio. Por incrível que pareça, se não fosse assim, Deus ele se manifestaria dizendo: não, eu resolvo isso, eu vou tomar conta dessa situação. Nós vamos entender que existem coisas que para nós elas serão impossíveis, que Deus vai agir a nosso favor e vai tomar conta de tudo. Ele vai manifestar completamente, o poder dele, a presença dele para resolver aquela questão. Mas existirão momentos também em que ele vai nos dizer o que fazer. Por quê? Porque aquilo que ele estará nos dizendo é algo que nós temos condições de executar, está ao nosso alcance, por mais difícil que seja.
Eu costumo dizer que nós não precisamos olhar para a Bíblia achando que as coisas serão fáceis, porque nunca serão. A vida, na verdade, ela nos desafia a cada momento. Mas nós não podemos tomar por conta as facilidades, mas sim as possibilidades. Então não foque na dificuldade, foque naquilo que é possível. É possível? Então nós vamos realizar. E ainda que os desafios sejam grandes, se Deus está dizendo que eu tenho condições, eu preciso acreditar. E você também. Então me chama a atenção aqui também alguns momentos, que Deus, Ele coloca aí a necessidade que as pessoas elas ultrapassem barreiras. Por quê? Porque só assim as maiores vitórias virão. E o desânimo é um vilão que vai se apresentar no teu caminho. Veja que coisa interessante, o desânimo ele é um freio para a nossa vida, ou seja, ele nos faz parar. Quando nós desanimamos, queridos, nós perdemos o pique, perdemos a marcha, começamos a desacelerar e acabamos parando. Um segundo aspecto é que o desânimo, ele é um ladrão. Como assim um ladrão? Ele é um ladrão. Veja só que coisa interessante. Ele rouba os nossos sonhos, é verdade ou não é? Quando estamos desanimados, nós desistimos de sonhar, abrimos mão dos nossos sonhos, daqueles ideais que são manifestados dentro de nós, dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Ele rouba a nossa motivação, aquele pique, aquela garra, você já começa a ficar com o corpo mole, já começa a dizer não, hoje não, amanhã não, procrastinando, deixando para depois, empurrando com a barriga, é verdade ou não é? O desânimo, ele é um ladrão. O que mais? Ele rouba também de nós as nossas forças. Existem pessoas que muitas vezes, por conta do desânimo, não têm nem desejo de se levantar de manhã, nem de acordar, nem sair da cama, não fazer nada, não mover uma palha, porque estão desanimadas. Você já viveu essa oportunidade, essa experiência, já passou por isso em algum momento da sua vida? Então você vê que ele é um ladrão, o desânimo é um ladrão. Mas o que mais? O desânimo é um mentiroso. Por quê? Porque ele diz que nós somos incapazes. Muitas vezes, nós ouvimos isso, seja de pessoas que estão ao nosso lado, infelizmente, isso acontece, ou também os nossos pensamentos. Ao olharmos no espelho, nós ouvimos aquela mentira sendo dita para nós: olha, você não tem capacidade, você não vai conseguir chegar até o fim. Você não vai conseguir realizar isso, outras pessoas conseguiram, mas é muito difícil e etc e tal. E aí você começa a ver os obstáculos crescendo diante de você e o desânimo ele vai batendo a porta do seu coração. E ele faz isso, ele é um mentiroso. E o que mais? Ele diz que é melhor desistir do que seguir em frente. Olha, deixa eu dizer uma coisa, desistir não pode ser algo que esteja dentro de você. A vontade de desistir, o desejo de desistir, muitas vezes ele vai bater na porta do nosso coração, mas isso não pode ser um lema que nós vamos trazer conosco, não pode ser uma forma de viver, Existem pessoas que facilmente desistem quando os obstáculos se apresentam no seu caminho. Deixa eu dizer uma coisa, não desista, não aceite esta palavra de que desistir será a melhor opção. Tente. Vá até o fim, persevere. A palavra de Deus ela diz que aquele que for até o fim, aquele que perseverar até o fim, a esse será dada a vitória. Esse alcançará a coroa da vida. Então, eu quero que você reflita junto comigo em uma palavra que o próprio Senhor Jesus ele deixou em João 16, versículo 33, que diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. O que Jesus está dizendo? Olha, não desanimem. Se eu venci, vocês podem vencer. E o mais interessante é que Jesus não estava falando que venceu para se tornar um mártir, para se tornar uma pessoa famosa na história da humanidade. Ele está dizendo: eu venci, mas eu venci por você. Eu venci para que você não desanime e não desista no meio do caminho. Eu venci para mostrar a você que eu fui para o seu lugar na cruz para sofrer e lhe dar uma esperança de dias melhores, de melhores condições. Então, que essa palavra, ela te sirva de ânimo agora, de injeção, que ela chegue até você assim como um bálsamo dos céus, para que o desânimo saia da sua vida. Comece a dizer: a partir de agora eu vou lutar contra o desânimo, porque essa é a minha parte. Deus, Ele diz para mim, não desanime. Então é porque eu é que tenho que lutar contra isso. Eu é que preciso vencer o desânimo. E eu tenho certeza que se Ele disse para aquelas pessoas e elas conseguiram, você também conseguirá. Então guarde isso, não desanime. Não deixe que o desânimo
ele traia você, ele domine você, ao ponto de lhe fazer desistir ou voltar atrás. Deus te abençoe abundantemente. Se essa palavra serviu para você, eu gostaria que você pegasse esse link, copiasse e indicasse para várias pessoas que pudessem receber nesse momento essa injeção. Talvez você conheça agora várias pessoas que estão desanimadas devido à situação que estão enfrentando, problemas, desafios, a pandemia e várias outras coisas. E enfim, você pode ser um canal, né, que vai me ajudar a abençoar estas pessoas em nome de Jesus. Copie o link, se você ainda não curtiu, curta esse vídeo, tá? E também te peço que se inscreva. Deus te abençoe, um forte abraço.